Paz de Cristo, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Escrituras do Café, né? Hoje, esse mês, a gente vai estar dando início a uma série de vídeos. Só a gente vai, graças a paz, economia, a gente vai falar aí sobre o milênio. Antes de iniciar, eu gostaria de ler a passagem aqui que a gente vai estar abordando nessa série de vídeos sobre o milênio. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar algo sobre pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo. O conceito do milênio em si, que é citado lá em Apocalipse 20, ele diz o seguinte, a partir do verso primeiro, tá? E aqui a minha versão é árabe. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, neles sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Eu vou encerrar por aqui, mas todo o capítulo 20 trata e aborda esses pontos. Mas eu acredito que a gente vai se prender muito nas nossas discussões e aí debates por aqui a respeito desses primeiros versos, tá? E no decorrer dos próximos vídeos a gente vai aprofundando um pouco mais. Bom, é certo que a grande maioria das pessoas, né, se você perguntar para elas qual o livro mais complicado, mais intrigante da Bíblia, né, das Sagradas Escrituras, né? Então, a grande maioria, se não unanimemente, vão dizer que é o Apocalipse. É porque foram visões dadas a João ali, né? E é cheio de simbolismo, fantasias, visões fantásticas, na verdade, imagens, coisas que são literais e também não. Então, tem um autor chamado Michael Gorman, né, que ele ensina, né, no seu livro Lendo o Apocalipse com Responsabilidade, ensina a melhor forma, assim, de você tentar interpretar, buscar entender Apocalipse, que ele fala. Tudo isso é para dizer o seguinte: como uma pessoa lê, ensina e prega o livro de Apocalipse, pode ter grande impacto no bem-estar emocional, espiritual e até físico e financeiro, tanto dela mesma quanto das demais pessoas. Interpretar o livro de Apocalipse é, portanto, algo sério e sagrado, não deve ser encarado de forma leviana. Então, que a gente possa, né, ter uma mentalidade assim de reverência, de respeito, né, não interpretar com uma visão humanista, pessoal, subjetiva, mas à luz de toda a revelação progressiva, né, de tudo que a Bíblia, a palavra de Deus ensina desde Gênesis. É interessante. Sobre esse assunto, o que vale ressaltar? Se você já tem algum pensamento formado, abra sua mente e para ouvir pensamentos divergentes do seu. Se você não tem nenhum pensamento formado sobre o assunto, ótimo. Aqui você vai conseguir ouvir sobre todos os pensamentos e tentar interpretar a luz das escrituras sempre, o qual seja mais coerente, segundo aquilo que você segue. Ambos não são totalmente fechados para definidos. É mais uma opinião, podemos dizer, política teológica, que eu acredito nisso, fulano acredita nisso. Mas o que a gente pode entender que todas as igrejas cristãs elas concordam é que a Bíblia é a palavra de Deus, que a gente é salvo através do sangue de Cristo na cruz e a gente crê na Trindade. Então essas são basicamente as verdades. Alguns conceitos teológicos que existem divergências, não tem por que motivo a gente brigar ou se chatear com os irmãos.
Então, a nossa ideia aqui realmente é trazer o máximo de ensino possível, conhecimento, pensamentos de teólogos diferentes também, para que a gente consiga aprender um pouco mais, entender um pouco mais sobre determinados assuntos, e entendendo até mesmo que seja um pouco complexo. Então, com isso, eu queria trazer um trecho do livro do William Hendrickson, que eu separei. Ele diz o seguinte: em forma, simbolismo, propósito e significado, o livro de Apocalipse é de uma beleza que as palavras não podem descrever, onde, em toda a literatura, encontraremos qualquer coisa que possa superar a majestosa descrição do Filho do Homem andando no meio dos sete candeeiros. Está descrito lá em Apocalipse 1, ou do vívido retrato de Cristo, fiel e verdadeiro, avançando até a vitória, montado num cavalo branco, com uma vestimenta respingada de sangue, seguido dos exércitos celestiais, como exemplificado no capítulo 19 de Apocalipse, onde, além do mais, encontraremos contraste mais marcante do que este entre o juízo da Babilônia de um lado e o regozijo de Jerusalém de ouro do outro, e onde mais o trono celeste e a bênção da vida celestial são retratados de maneira mais serenamente simples e ainda assim mais bela, em uma simplicidade. Que riqueza de consolação, que visão e entendimento de futuro, sobretudo que revelação do amor de Deus estão contidos nas palavras da profecia do livro de Apocalipse. Então, com base nisso que a gente achou interessante tratar um pouco do assunto de escatologia, mesmo que traga alguns embates teológicos, mas é um assunto bem interessante, bem gostoso de se ouvir e de discutir também. Escatologia, né, um tema, um assunto que desde o início, né, os primeiros séculos, a era cristã, vários teólogos, várias pessoas, os pais da igreja lá no início, né, depois os reformadores, eles buscaram interpretar, entender, sistematizar, né, e tem até certos métodos de interpretação, de como você vai enxergar, fazer a exegese, né, fazer a interpretação do texto apocalíptico, é um gênero bem específico, né, a Bíblia tem livros poéticos, tem livros proféticos, né, mas aqui Apocalipse, esse livro que chama, em palavra grega, revelação, né, o significado de Apocalipse, o gênero dele é apocalíptico, né, um gênero sui generis, um gênero específico. E tem uma passagem em Romanos 13:11, Paulo fala: e isto digo conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Seu retorno está cada dia mais próximo, né? O Senhor Jesus fala isso, né? As primeiras pregações ele fala, né? Arrependam-se, o reino de Deus está próximo, assim como João Batista também. Então, quando ele fala isso, tanto é no sentido de que estava inaugurando os últimos dias o seu reino, quanto também veio para deixar bem notório, bem claro, que o próprio rei, né, estava entre nós. O próprio rei desse reino, o governante, estava aqui na terra. Então a gente vai dar um resumo das visões que temos também aqui sobre o Apocalipse 20, né, o milênio, tem o pós-milênio, o amilenismo, o pré-milenismo, né, e as duas versões, as duas vertentes de pré-milenismo. A gente vai dar um resumo, mas a gente vai trazer convidados, né, vai fazer entrevistas aqui com irmãos de Deus, com irmãos servos de Deus, que vão explicar um pouco dessas visões, dessas perspectivas ou teorias sobre o milênio, né? Não com o intuito de a gente definir depois, né, quem é vencedor, quem é perdedor, convencer ninguém, mas esclarecer, né, como essas pessoas, como esse ramo interpreta a palavra de Deus, mas a gente sempre vai deixar claro, né, o que a palavra de Deus está dizendo. Então, a gente quer responder ao longo dessa série de vídeos, né, o que é o milênio, né? Muitos aí podem não conhecer o que é realmente o milênio, porque só tem mesmo nesses versos iniciais ali de Apocalipse 20, como se dará esse tempo, a questão da prisão de Satanás, onde será, né, qual a participação, né, que a igreja vai ter nesse período. E o mais importante que a gente vai ressaltar também é como viver com esperança, né, em meio ao caos, em meio ao fim dos tempos, né, em meio à preeminência do retorno de Cristo e o juízo final.
Esse é um dos mais difíceis temas, principalmente para os intérpretes da Bíblia ali que tentaram lidar com esse ensino, né, do reino de Deus. E com isso surgiu esse problema, né, com essas tentativas de relacionar esses textos ao curso da história. Os teólogos eles criaram esses sistemas, uma diferente forma para explicar a volta de Cristo, o seu reino, né, como é que isso se daria. E com base nisso, voltado ao milênio, essa passagem específica que a gente falou, criou-se inicialmente três pensamentos, que são pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo. Só que no decorrer do tempo, o pré-milenismo ele foi, podemos dizer, dividido e ele se tornou pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. O dispensacionalista é o mais comum entre os pré-milenistas. O que é que a gente tem que ter em base antes de abordar cada ponto? O pré-milenismo, seja ele histórico ou dispensacionalista, né? A gente pode considerá-los como irmãos, embora eles tenham alguma divergência. O pós-milenismo e o amilenismo, podemos considerá-los como parentes. Eles não nasceram da mesma linha, mas eles são bem parecidos e divergem de pequenas coisas que vocês vão entender aí no decorrer desse vídeo e quando a gente trouxer convidados aí para falar sobre cada ponto, tá? Bom, eu vou falar um pouco da questão do pré-milenismo histórico, né? Que ele data ali dos 2, 3 primeiros séculos, né? Tem os pais da igreja, Justino Marte, Irineu, Papias, essa galera que lá no início tinha aprendido com os alunos dos próprios apóstolos, né? Lá no início da igreja primitiva. E essa vertente, ela, como o irmão falou, o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista, eles creem que Jesus vai voltar e aí sim vai iniciar esse período de 1000 anos. Então, esse período literal de 1000 anos, não é só uma figura de linguagem, né, um milênio. Depois do Senhor retornar, né, a vinda de Cristo, o anticristo vai ser julgado, os justos vão ser ressuscitados, né, como a passagem de Apocalipse 20 ensina, e Satanás será preso. Então, Cristo vai estabelecer o seu reino na terra, que durará esses 1000 anos, como eu falei, em tempo de bênção sem precedentes, né, para a igreja como um só. Né, tanto Israel quanto a igreja, né? Tanto o povo do Antigo Testamento, os herdeiros ali naturais de Abraão, quanto os herdeiros espirituais também. Então, no fim do milênio, Satanás será solto, né, por um pouco tempo, instigará uma rebelião, e aí sim vai ter aquela guerra, né, o Armagedon, a guerra final. E os defensores, como eu falei, datam ali dos 2, 3 primeiros séculos, e ensinam, né, depois disso vai ter o novo céu e nova terra. Depois do período de 1000 anos, depois da batalha, né, dos servos de Deus e os que vão seguir a besta, né, vai ter realmente o novo céu e a nova terra aqui. Então a situação do mundo vai piorando até que se inicie o milênio e Jesus implantando o milênio, a igreja, né, todo mundo reunido, vão reinar, os salvos vão reinar eras e eras, ok? Neste reino não haverá distinção entre Israel e igreja, mas Cristo reinará sobre a igreja universal. Não universal, né, aquela denominação que a gente conhece, mas universal de que no mundo todo, né, pessoas de toda língua, tribo, nação, composto tanto de judeus quanto de gentios. Então, para eles, os pré-milenistas históricos, certas profecias estão se cumprindo hoje. Então, tem um método de interpretação do Apocalipse histórico, né? Que vê que no Apocalipse tem profecias que se aconteceram, estão no passado, profecias que estão acontecendo e profecias também que ainda irão acontecer. Alguns pré-milenistas clássicos eles também apontam que haverá um reavivamento entre os judeus pouco antes do retorno do Senhor, mas eles não veem uma diferenciação, né, da dispensação, essa questão de tratar a igreja de um jeito e Israel, né, o povo da Terra Santa ali de outro, os judeus de outro jeito. Trazendo um pouco sobre o pós-milenismo, né? Os pós-milenistas eles explicam que e acreditam que o reino de Deus está
atualmente sendo expandido através do ensino e da pregação cristã. E essa atividade fará com que o mundo se cristianize, onde resultará em um longo período de paz e prosperidade, chamado milênio. Só que eles já não acreditam que esse milênio seja literal, assim como os pré-milenistas acham. Eles entendem que esse milênio é um número simbólico, como em muitos casos citados ali em Apocalipse são símbolos e não algo literal. E eles entendem que essa nova era ela não será essencialmente diferente da atual. Emerge conforme uma proporção cada vez maior dos habitantes do mundo e vão se convertendo ao cristianismo. Aí o mal não vai ser eliminado, na opinião dos pós-milenistas. Eles entendem que ele será reduzido ao mínimo conforme a influência moral e espiritual que os cristãos vão crescendo, e a igreja se tornará mais importante. E muitos problemas sociais, econômicos e educacionais serão resolvidos. Então, esse período fecha-se com a segunda vinda de Cristo, né? E a ressurreição dos mortos e o estado final. Que aí a gente já entende como o juízo final, aquele momento em que Cristo volta e julga todo mundo, e quem for determinado para a salvação estará com ele, conforme ele cita lá no Evangelho, né? Uns vão ser separados para o batismo ali de fogo. Acho que já é um ponto de outra, como é que eu posso dizer, de polêmica, né? Alguns divergem desse ponto também, mas onde uns vão ser separados para ser jogados, lançados no inferno, e outros vão ser separados para estar com ele eternamente. Então, ele entende-se assim. Acho que é iniciar um pouco sobre o amilenismo, eu posso dar uma introdução. Então, os amilenistas, eles mantêm também um pensamento de que a Bíblia não prevê um período de paz e justiças universais antes do fim do mundo. Eles creem que haverá sim um crescimento contínuo de bem e mal no mundo, que culminará na segunda vida de Cristo, quando os mortos serão ressuscitados e se processará o último julgamento. Os amilenistas, eles creem que o reino de Deus está presente agora no mundo, enquanto Cristo subiu vitorioso após sua ressurreição, governa seu povo através da palavra e do Espírito, né? Embora eles também vejam adiante um reino futuro, glorioso e perfeito, na nova terra, na vida por vir. E aí já é na segunda vida de Cristo, eles entendem que Jerusalém, a nova Jerusalém desce a terra, Cristo desce, faz o julgamento, como a gente citou anteriormente, no caso dos pós-milenistas, e aí onde a gente vai viver esse mundo aí totalmente de paz e eterno, sem pecados, pela glória de Deus. Então, nos pensamentos milenistas, eles interpretam o milênio mencionado lá no capítulo 20, uma descrição do reino presente das almas dos crentes já falecidos, que estão com Cristo no céu. O que é interessante entender sobre cada pensamento. Quando o João ele trouxe Apocalipse 20 ali, né, quando ele trouxe aquelas palavras, e um dos trechos que a gente pode ver é ele trazendo a sensação de esperança para os irmãos em Cristo que naquele momento estavam vivendo como mártires, né, estavam sendo queimados vivos, enforcados, jogados a covas de leões. Então, essas pessoas elas precisavam também de esperança e diante de todo o cenário histórico daquele momento e também da pregação de João em Apocalipse, ele traz todo o contexto da vida de Jesus, do propósito, do seu retorno, como vai suceder. E esses pensamentos eles tentam imaginar qual era a esperança que eles estavam querendo dizer ali. Então a gente pode entender que para o pré-milenista essa esperança é de que Cristo vai voltar aqui na Terra antes do juízo final e os crentes que vão estar aqui vão ser ressuscitados, os já falecidos, os que já estão aqui vão reinar junto com ele, para poder mostrar à Terra quão bom é viver com Jesus e ter servido durante suas vidas. E pós-milenismo,
Ele acredita que a igreja vai pregando o evangelho, e com base nisso ela vai crescendo, 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 ao momento que a igreja ela vai se sobrepor a toda e qualquer outra religião ou qualquer pensamento anticristão que possa existir. Enquanto o amilenismo ele entende também que as pessoas são pecadoras, que existem sim os cristãos eleitos e eles estão ali para servir a Deus. Em todo o mundo eles vão ser encontrados e a igreja vai crescer com as pessoas que devem e estar conforme a vontade do Senhor e que quando se acabar essa data, esses 1000 anos também não literais, esse prazo que a gente não consegue descrever, Jesus vai voltar e vai realizar esse julgamento final. Para dar complementaridade aí sobre o amilenismo, né, é importante também a gente ver que não há uma unanimidade, né, dos evangélicos, dos cristãos, qual é o sistema, ou a forma de interpretar essa passagem de Apocalipse, né, o milênio. Mas, e dentro assim, da vertente, da linha calvinista reformada, a grande maioria segue o amilenismo, mas também outras pessoas dentro da linha reformada entendem de outra forma também, né? Pós-milenista, pré-milenista também. Mas a grande maioria, assim, amilenista. E esse termo "a", que é um prefixo que dá sentido de ausência ou negação, não é que os amilenistas não creem no milênio, né? Eles não creem no milênio literal, mas é simbólico, é celestial, né? Enquanto a gente está aqui, o Senhor, através da igreja, do Espírito Santo, está reinando. Sim, no caso, também como eu falei do pré-milenismo, tem nomes importantes ali lá do início, né? No início da era cristã, como o próprio Agostinho, que recebeu influências de Orígenes, né? Ticônio, e eles entendem essa termo milênio, não um período de 1000 anos, mas um grande período de tempo, né, da primeira vinda até a parousia, a segunda vinda do Senhor Jesus. O evangelho, nesse período, está sendo pregado, mas também há várias perseguições, né, há vários conflitos. O evangelho está entrando nas nações, assim como o Senhor Jesus, no ID, na grande comissão, ele deu essa ordenança, né? Pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Levando o evangelho a todas as nações, discipulando as nações. Então, todas as nações, isso é um marco, mas ninguém pode dizer quando se dará isso ou não. Quando todas as nações ouvirem o evangelho, aí sim estaremos perto dos fins dos dias. Então, com certeza, quando o Senhor inaugura o seu reino, os últimos dias já estão, assim, correndo, né? Estamos nele. Então a gente não pode dizer a última nação que faltava ouvir o evangelho, né? Agora pode ser que já tem algumas décadas que essa nação escutou a palavra de Jesus, escutou o evangelho. Então a gente não pode dizer a partir de amanhã, a partir do próximo século, a partir desse novo papa, esse novo presidente dos Estados Unidos, que pode ser o anticristo, é aí que vai se iniciar a era final, o juízo final. Então tem várias pessoas conspiracionistas, né, que dizem que o relógio do fim dos tempos, né, está nos segundos finais, né. Pode ser que o Senhor Jesus demore 100, 1000 anos para voltar, né. Então a gente não sabe. Então ele falou, né, ninguém sabe o dia nem a hora. Então a gente aguarda com essa esperança. Então independente se for amilenista, pré-milenista, né, os pós-milenistas, né, todos, né, são irmãos em Cristo se eles têm essa esperança, né, se eles anseiam o retorno do Senhor Jesus. Então, o foco da gente aqui é, à luz da palavra de Deus, entender e esclarecer esses pontos, né? O irmão que vai defender o seu ponto de vista, a sua forma de interpretar, a gente vai fazer perguntas, ele tentando fazer com que ele possa, né, realmente pensar melhor, verificar. Então, o nosso foco aqui não é derrubar, derrotar ou ser superior, mas aprender e ensinar e aprender junto com esses servos de Deus que vão estar aqui com a gente. Exatamente. A gente vai tentar instigar ao máximo os nossos convidados. A gente já tem um agendado para gravação. Estamos em busca de pessoas aí dos demais pensamentos. Se você tiver alguém para sugerir, fique à vontade. A gente
tá buscando pessoas que possam tratar sobre os assuntos. E a gente acredita que esse é um tema bem interessante, principalmente porque por a questão de ser palavras e mensagens de esperança. Então, quanto mais você consiga entender, se você já entende, mas quanto mais a gente consiga lhe ajudar, vai ser importante. Eu acredito que esse é um tema bem interessante. Eu particularmente gosto muito de escatologia. E, mas assim, uma das coisas certas, independente do seu pensamento em relação ao milênio, é que Cristo vai voltar outra vez. E essa é a principal esperança que a gente deve ter. E ele vai retornar e aqueles que o servem receberão seus galardões ali para glorificá-lo e honrá-lo na Nova Jerusalém, né, naquele novo mundo, naquele novo momento que nos foi prometido. Então, se você esteve conosco até aqui e discorda de algum dos pontos que a gente falou, se quer nos ajudar com algum dos pensamentos, a gente tentou. É um assunto bem extenso, a gente tentou não se aprofundar tanto em cada pensamento, porque senão a gente levaria tempos aqui. Foi justamente por esse motivo que a gente quis trazer convidados para falar sobre o assunto, porque cada vídeo será sobre dos temas, mas de qualquer forma, se você tem alguma dúvida, tem algum interesse, quiser fazer um comentário, fica à vontade, a gente vai tentar responder. E se você tiver algo a acrescentar também, fica à vontade, que a gente também está aberto a aprender com vocês, tá? Como Paulo fala em Filipenses 3:20, né, a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, o que nos une como cristãos, como pessoas que creem no Evangelho, creem no Senhor Jesus como Salvador, é essa esperança, essa palavra, as boas novas, que é o Evangelho, aquele que morreu para que a gente possa ter vida, que é o Senhor Jesus. E a forma que a gente deve ler, né, Apocalipse não é como o Michael Gorman, como o Hendricks, como o Stott, como nenhum teólogo atual. O próprio Senhor Jesus, que deu a revelação a João ali, ele fala, né, ele traz bênçãos para aquela pessoa, como está em Apocalipse 1:3, né? João escreve assim: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo, né? O Senhor Jesus está próximo de voltar, e essa esperança, né, esse tempo que está chegando, é a nossa maior, assim, alegria em meio a tantas coisas ruins que a gente vê, em tantas mazelas, tantas guerras, doenças, né? O Senhor Jesus está voltando para pôr a casa em ordem. Então, a nossa mentalidade tem que estar nesse momento que está chegando. Mas enquanto ele não vem, a igreja, né, enquanto a igreja não é triunfante, a igreja é militante. A igreja vai, né, vencendo, vai conquistando, alcançando as nações, assim como o Senhor determinou. Então, a gente espera que vocês aprendam com a gente, vocês também comentem, né, possam curtir, compartilhar os nossos vídeos. Principalmente você tem interesse em escatologia, né, que é é bem intrigante, é bem assim, tem coisas maravilhosas para se aprender com o livro de Apocalipse, tem coisas extraordinárias para a gente ver e entender, né, que boa parte dele é simbólico, não é literal, né, a gente entender como o Senhor Jesus trouxe as revelações e o Senhor quer nos ensinar mais e mais da sua palavra, que a gente possa ter isso em mente, que estamos aqui para aprender, que somos discípulos dele, até a sua volta a gente vai estar trabalhando, fazendo com que o reino expanda, levando a palavra de Deus o máximo que a gente puder, da forma melhor que a gente puder, o mais longe que a gente puder, e essa é a nossa missão nessa terra, né? Ser sal e luz, fazendo a sua vontade. Exatamente. Se você agora está aqui, se você acha que esse vídeo é interessante para outras pessoas, não esquece de curtir, compartilhar e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos aí sobre o milênio, hein? Até mais, Deus abençoe a todos. tchau.